Olá, pessoal! Hoje vamos estudar um pouco de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. Nessa aula, é necessário que vocês tenham assistido às aulas anteriores para que vocês entendam a parte dos produtos notáveis. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos preencher essa tabela com os procedimentos no qual já estudamos. Então, veja bem, vocês têm uma tabela, né? A equação, a forma fatorada e as raízes. O que vocês vão notar de diferente aí, que agora é uma equação, está igual a zero. Então, vou para a primeira letrinha, a letrinha A. O que eu tenho aqui na letrinha A? Ó? X ao quadrado menos 10 mais 25 igual a zero. Esse x ao quadrado menos 10 mais 25 igual a zero, eu tenho ele aqui, ó. Tá, ó. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Por que eu tenho ele aqui? Pelo seguinte, vamos observar aqui, ó, que esse x ao quadrado aqui, ó, ele faz o papel da letrinha A, né? Esse 25, ele faz o papel da letrinha B, certo? Faz o papel da letrinha B. Só que o 25, ele está na forma de um número inteiro. E vocês observam, volta aqui, ó, né? Vocês observam aqui, ó, que está b ao quadrado. Aqui nós temos 25. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, quem é o b? O b é o 5, tá? O a, aqui também é a mesma coisa, né? O a é o x. Agora, observa aqui o negativo 2ab. Então, veja bem, aqui eu tenho o 10x. Mas por que eu tenho o 10x? Por causa do meu número da letrinha b aqui, ó, que o b vale 5. Porque lembra que o b está ao quadrado? E o 25 está um número inteiro? Então, nós temos 5 ao quadrado. Então, aqui, ó, quando eu multipliquei duas vezes o b, que o b está valendo 5, eu chego no resultado de 10. É por isso, ok? Então, eles têm o mesmo valor. Agora, o que eu quero que vocês observem aqui? Ó? Eu quero que vocês observem aqui, ó, que essa forma fatorada, ela é a mesma coisa. Deixa eu mudar a cor aqui, que eu estava pegando a mesma, tá? Ela é a mesma coisa que a menos b, que multiplica a menos b. Então, quem é o a? Aí vem a questão. Quem é o a? O a aqui para mim, aqui, ó, vou colocar aqui em cima, é o x. E quem é o b? O b é o 5, tá, pessoal? Lembrando que esse 25, ele é 5 ao quadrado, tá? Ele já está resolvido. Então, o a é o x e o b é o 5. Então, vocês vão voltar aqui, ó, a menos b que multiplica a menos b. Nesse momento, eu vou fazer a representação aqui da seguinte maneira. Olha o meio, não é a menos b que multiplica a menos b? Então, eu vou ter aqui a. Quem é o a para mim? É o x. Menos, tá? Que agora é o sinal de menos. Quem que é o b? O b para mim, nesse momento, é o 5. Então, eu venho e coloco o 5. E vocês observam que ele multiplica ele vezes ele mesmo, que é a menos b, que multiplica a menos b. Então, aqui eu tenho x menos 5, que multiplica x menos... Eita, que agora eu exagerei. Menos 5. E o que eu vou observar agora? Que eu tenho um sinal de igualdade. Eu preciso de um outro conhecimento aí. Qual que é o outro conhecimento? Se eu tiver numa multiplicação um elemento nulo, que é o zero, essa multiplicação sempre vai dar zero. Não importa os outros valores. Então, veja bem, eu tenho a multiplicação de x menos 5. Né? Eu tenho aqui, ó, x menos 5, que multiplica x menos 5. Então, o que nós sabemos? Que sempre que eu tenho uma expressão, eu resolvo primeiro quem está dentro dos parênteses. Se eu conseguir fazer com que o resultado dentro do parênteses dê zero, qualquer outro número que tiver na frente que eu multiplicar, o resultado sempre vai ser zero. Então, olha só, neste momento agora eu tenho que descobrir um valor para o x, onde eu subtraio 5 dá zero. Isso ficou fácil, né? É o próprio 5. Por quê? 5 tira 5, zero. E qualquer número que vinha aparecer na frente, que eu multiplicar por zero, continua dando zero. O mesmo procedimento eu faço no outro parênteses, no segundo parênteses. Qual é o número que o x tem que representar para tirar 5 dar zero? Também é o 5. Tá?
Então, veja bem, eu tenho nesse caso aqui duas raízes, tá? As duas raízes são iguais, não importa, tá? No trinômio quadrado perfeito, na parte que nós temos aí o quadrado da soma e o quadrado da diferença, as duas raízes sempre serão iguais. Quem são essas raízes? O meu primeiro x, né, que eu chamo de x1, ele é igual a 5 positivo. E também eu tenho que o x2, que é a minha segunda raiz, também é 5 positivo. Então, ó, eu tenho sempre numa equação de segundo grau duas raízes, certo? Às vezes essas raízes não são reais, mas sempre tem duas raízes. Eu poderia colocar a representação então da seguinte maneira aqui, ó. x1 ele é igual a x2, que por sua vez ele é igual a 5. Qualquer uma das duas representações estão corretas, tá? Então, qual é a forma fatorada? A forma fatorada, pessoal, é essa aqui, tá? Então, vou ter aqui a forma fatorada, é x menos 5, certo? Que multiplica o próprio x menos 5. E isso é igual a zero. Essa é a forma fatorada. Quais são as raízes? As raízes são essa resposta aqui, tá? Eu não vou colocar porque vocês sabem da dificuldade de escrever. Então, dentro desse espaço aí, vocês vêm e escrevem aqui, dessa maneira, ou dessa maneira, tá? Os dois procedimentos são viáveis, eles são usáveis, ok? Essa é uma da maneira de nós resolvemos o exercício. Vamos para a segunda, tá? A segunda eu tenho quem aí? Eu tenho o k ao quadrado menos 25. Opa, k ao quadrado menos 25. Esse k eu entendo ele como a letrinha A. E esse 25 eu entendo ele como a letrinha B. É o mesmo caso de cima, né? O 25, ele está no número inteiro, mas ele pode ser escrito como 5 ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a forma fatorada dele é essa aqui, ó. A mais B e A menos B, ok? Então, o que eu irei fazer aqui, ó? O K, eu chamo ele de A. E o 25, eu vou trocar ele por 5. Porque ali ele está o número inteiro e ele ao quadrado é o 5. Então, eu tenho k ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado. Igual a zero, tá? Estou colocando ali. Qual é a representação dele? A representação dele é essa aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Lembra vocês que eu falei que pode ser invertido. Pode ser A menos B que multiplica A mais B, tá? Isso não importa. Então, como é que fica isso aí? Isso aí fica da seguinte maneira. Eu tenho A mais B. Mas quem é o meu A? O meu A ali, vocês lembram que eu chamei ele da letrinha K. Mais o B. Quem é o B? O B é o 5. Né? Eu chamei ele de 5 ali, que era o 5 ao quadrado, que dá o 25. Olha lá em cima de novo, é uma continha com mais e uma continha com menos. Os sinais são invertidos, tá? A uma eu coloquei com mais, a outra eu coloco com menos. E isso, continuando lá, igual a zero, porque agora nesse momento nós falamos de equação. Mesma regrinha, tá? Quanto tem que valer a letra K para somar com 5 dá zero? Negativo 5. Aqui eu tenho negativo 5, porque devo 5, eu tenho 5, fico com 0. No segundo parênteses, quanto que tem que valer o K para tirar 5 e dar 0? Nesse caso aqui, já é o K valendo 5, tá? Então, olha só, ele é um pouquinho diferente da parte de cima que nós fizemos. Por quê? Lá, os dois valores são iguais. Aqui não. Aqui nós temos um resultado positivo e um resultado negativo. Então, eu tenho aqui que o x1, tanto faz eu colocar o positivo ou o negativo primeiro, tá? No meu aqui, o meu primeiro deu negativo 5. Tá?
E o x2 deu para mim o positivo 5. Essas são as raízes, ok? No caso aqui, ó, essas são as raízes, tá? Aqui eu tenho, deixa eu selecionar aqui para vocês, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, que eu estava com a mesma cor, né? Essa parte aqui, sem o 5 que eu coloquei embaixo, do positivo e negativo, é a parte fatorada. É a parte que vem aqui. E esse outro resultado aqui são as raízes. É o resultado que vem aqui, ok? Vocês vão seguir o mesmo procedimento para todos. O que eu fiz com a parte onde nós trabalhamos com o quadrado da diferença, o quadrado da soma é a mesma coisa, ok? O mesmo procedimento. Espero que vocês estejam entendendo. Pessoal, agora aqui, ó, encontre as raízes a seguir, nós vamos utilizar agora a forma fatorada. Observa aqui, ó, x ao quadrado mais 3x igual a zero. X ao quadrado, todo número ao quadrado, nós sabemos que é ele vezes ele mesmo. Então, eu posso colocar x vezes x mais 3x. E isso aqui é igual a zero. Vocês lembram que nós falamos de colocar a parte em evidência. Então, colocar uma parte em evidência é as partes que têm os termos comuns. Ó. Eu tenho um x aqui, tem que ser na mesma quantidade, e eu tenho outro x aqui. Então, dos dois binômios aí, eu tenho a letra x. Eu vou colocar ela em evidência, tá? Vou abrir o parênteses. O que sobrou? Sobrou o x, sobrou o sinal de positivo, sobrou o número 3. Fecho o parênteses e coloco igual a zero. Lembrando que aqui, ó, vou colocar o pontinho, ele é facultativo. Isso aqui está significando uma multiplicação. Então, vem da mesma questão do anterior. Se tiver um elemento nulo numa multiplicação, o resultado sempre é zero. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso chamar esse x aqui de zero. Porque independente do número que ele tiver lá dentro, tá? O resultado vai dar zero na hora da multiplicação. Agora, o segundo x que ele está dentro do parênteses, eu tenho que ter o valor desse x para somar com 3 e dar zero. Qual que é esse valor? Negativo 3, porque se eu devo 3 e tenho 3, eu pago o que eu devo, eu fico com zero também. Então, ele tem que dar zero. Como é que fica o resultado aqui para mim? Esse zero é uma raiz e esse negativo 3 é a outra raiz. Então, como é que fica aqui para mim? Fica aqui x1 é igual a zero e o x2 é igual a negativo 3, tá? Essa é uma das soluções. O outro também se trata de a questão de colocar em evidência, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? X ao cubo, eu tenho x vezes x menos 20x ao quadrado, que é x vezes x mais 100x. Isso aqui igual a zero. Então, o que eu vou observar? Que nos três termos aí, eu tenho igual para todos uma letra x, tá? Porque os três têm que estar iguais, os três termos. Então, se eu tenho uma letra x para os três, né, os termos, eu coloco em evidência e abro parênteses. O que sobrou? X vezes x, nós representamos como x ao quadrado. Menos 20x mais 100. Igual a zero. Esse primeiro x aqui que está fora multiplicando, nós aqui, ó, esse aqui, sabemos que vale zero. E esse termo aqui, você vai usar o mesmo procedimento dos outros. No caso aí nós temos três raízes, não é muito diferente, ok? O meu tempo está se acabando, eu não posso continuar explicando, porque senão eu não consigo publicar. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço do seu Prof. Youtuber Claudionei. Fique com Deus e até a próxima.